Imagine por um instante que a sua ligação a tudo o que conhece, a sua identidade, o seu acesso ao mundo, a sua própria realidade, se desvanece sem aviso. Que de um momento para o outro se torna uma sombra invisível para aqueles que mais ama e para o sistema que sempre o definiu. Quando o teu mundo te esquece, até onde irias para provar que ainda existes? A gravata parecia apertar mais a cada segundo que passava. Arthur inspirou fundo. O ar reciclado da sala VIP da astroestação parecia-lhe subitamente rarefeito. No ecrã do seu cronocomunicador, a foto de Sofia e dos miúdos sorria-lhe. Diogo, o mais velho, já com 12 anos, e o ar sério de quem se acha muito crescido para a idade. E o pequeno David, de 8, com o cabelo invariavelmente despenteado e um sorriso rodeado de asneiras frescas. É por eles, murmurou para si mesmo um mantra silencioso antes de cada apresentação importante. Esta, em particular, podia definir o futuro da divisão de logística da Omnicorp, onde trabalhava. A luz suave no umbral da porta piscou a verde. Era a sua deixa. Com um ajuste ao microfone de lapela, Arthur subiu ao pequeno palco. Diante dele, uma audiência seleta de investidores e imprensa especializada. Atrás, através da janela panorâmica, o cais de carga do planeta Terra fervilhava de atividade controlada. E no centro de tudo, o protótipo do sistema de transporte instantâneo de carga simplificado, o Styx, a mais recente aposta da empresa. Senhoras e senhores, começou Arthur, a sua voz a ganhar a confiança que ensaiara. Hoje, testemunhamos não apenas uma inovação, mas uma revolução. Durante décadas, o transporte rápido de mercadorias, à semelhança do nosso fiável Stipa, para passageiros, esteve intrinsecamente ligado pela necessidade de integração com complexos sistemas de implantes biónicos. Isto restringia severamente o volume, a flexibilidade e os custos para a logística de carga que exigisse velocidade e segurança. Mover bens para além da bagagem pessoal de um viajante Stipa de forma instantânea era um desafio logístico e económico tremendo. O Styx vem quebrar estas barreiras, oferecendo transporte instantâneo de carga em grande escala, simplificando e independente do sistema de implantes. As palavras fluíam, polidas e persuasivas. Falou da segurança acrescida, da eliminação de barreiras burocráticas para o comércio interplanetário, da democratização da logística. Mostrou simulações do Styx em ação, contentores a materializarem-se suavemente, sem necessidade de qualquer utilizador com identificador quântico individual, apenas um selo de registro de carga e informações do proprietário. Toda a segurança de ponta assegurada pela empresa. O entusiasmo na sua voz era genuíno, acreditava naquela tecnologia. E é por isso que a Omnicorp se orgulha de liderar esta nova era. O futuro do comércio é ágil, é seguro, é ilimitado. Os aplausos ecoaram. Arthur sentiu a descarga de adrenalina habitual. Missão cumprida. Agora, a parte menos glamourosa. A viagem de rotina até Kepler 186f para uma nova apresentação. Despediu-se dos executivos com apertos de mão firmes, a mente já no próximo discurso. A sua assistente pessoal, uma IA eficiente chamada Clara, confirmou no seu ponto auricular. Senhor, a sua cápsula Stipa para Kepler 186f está pronta. Plataforma 7. E os diretores pedem para iniciar a primeira demonstração de carga do Styx para Kepler assim que o senhor estiver a caminho, para aproveitar o interesse mediático e impressionar os potenciais investidores. Excelente, Clara. A sinergia é tudo. Respondeu Arthur, um leve vinco de preocupação a surgir-lhe na testa. A equipa do Styx tinha garantido que todos os protocolos de contenção de campo quântico estavam no máximo. Mas uma demonstração em paralelo com o transporte de passageiros na mesma autoestação era apertar um pouco os limites. Mas a direção queria impacto. Na plataforma 7, a câmara de desmaterialização espera, elegante e funcional. Arthur entrou, o familiar zumbi de calibração a envolvê-lo. Um último pensamento para Sofia e os miúdos. Vejo-vos em breve.
As luzes intensificaram-se, uma sensação de leveza momentânea. E então, a escuridão. Ou melhor, a ausência de sensação, seguida pela súbita consciência do chão sólido sob os seus pés. Estava na estação Kepler 186F. A viagem, como sempre, parecera instantânea. Arthur recompôs, pronto para começar a sua missão. Olhou para o seu cronocomunicador, sem serviço. Dirigiu-se ao terminal de comunicações mais próximo. Queria enviar uma mensagem rápida para Sofia. Não cheguei bem, meu amor. Levantou o pulso para ativar o seu implante. Nada. Franziu o sobrolho. Olhou novamente para o cronocomunicador. Igual. Tentou de novo o terminal. O ecrã permaneceu escuro, com uma pequena luz âmbar a piscar junto ao leitor do implante. Pressionou o botão de ajuda e selecionou a opção de introdução manual do seu ID do implante. Uma mensagem surgiu no ecrã do terminal em texto universal. Erro de autenticação. Contacte o suporte central do identificador. Arthur sentiu um arrepio. Aquilo nunca lhe acontecera. O seu implante biónico era a chave para a sua identidade, para a sua vida profissional e pessoal em qualquer canto civilizado da galáxia. Uma falha era impensável. Deve ser uma interferência local, pensou, tentando afastar uma ansiedade fria que lhe começava a subir pela coluna. Uma tempestade solar, talvez? Ou alguma instabilidade na rede Kepler? Deve ser algo temporário. Ligue-lhes no fim da apresentação. Decidiu ir tomar um café rápido antes do discurso. Havia um pequeno café automático no átrio principal da astroestação. Dirigiu-se para lá, já a pensar no seu habitual café expresso com um toque de especiaria de Centauri. Selecionou a bebida no painel e, como sempre, estendeu o pulso ao sensor de pagamento. O sensor permaneceu inalterado com o seu pisco amarelo, enquanto aguardava conexão com o seu implante. Nada. Agora o arrepio intensificou-se. Primeiro as comunicações, agora os pagamentos. Isto nunca lhe tinha acontecido. Olhou em volta, outros viajantes passavam por ele, usando os seus implantes sem qualquer problema aparente, tendo informações nos painéis públicos, pagando as suas contas. Só ele. O problema era só com ele. Precisava de contactar os serviços civis locais, mas a apresentação deveria ter início em minutos. A sua inquietação era crescente. Viu um balcão de informações da astroestação com um letreiro luminoso que indicava suporte ao viajante e serviços locais. Era a sua melhor aposta. A funcionária ouviu com uma paciência profissional enquanto Arthur, tentando manter a calma, explicava a situação. A falha no terminal de comunicações, a recusa de pagamento. Ela acenou compreensivelmente e pediu-lhe para colocar o pulso no sensor de diagnóstico do seu terminal. Arthur obedeceu, o coração a bater com força. Viu a funcionária a franzir o sobrolho enquanto lia os dados que surgiam no seu ecrã privado. Ela digitou algumas coisas, consultou outra janela de informação e a sua expressão tornou-se mais séria, quase cautelosa. Finalmente, ela levantou os olhos para ele. Senhor Arthur da Silva Amaral, correto? Sim, sou eu, confirmou ele, ansioso. Detectamos uma anomalia de integridade bastante grave no seu identificador biónico. Disse ela, escolhendo as palavras com cuidado. Vamos precisar de algum tempo para verificar a situação. Com um olhar incrédulo e com a informação de uma anomalia de integridade bastante grave na sua mente, ele fez o melhor que pôde para se concentrar na apresentação. Posso voltar dentro de 1 hora? Tenho uma apresentação que não posso falhar. Claro, Sr. Amaral. Depois de despachar o discurso que tinha decorado, sem emoção, de forma robótica, regressou. Sr. Amaral, lamento informar, a anomalia do seu implante é algo que excede completamente a nossa jurisdição e a capacidade de diagnóstico ou reparação dos nossos sistemas locais aqui em Kepler 186F. Mas o que isso quer dizer? O que eu posso fazer? A voz de Arthur saiu mais fraca do que pretendia. Lamento imenso, senhor.
Continuou a secretária, o tom agora formal e distante. Este tipo de erro crítico só pode ser verificado e, esperemos, resolvido pela Administração Civil Central na Terra. O senhor terá de se dirigir para lá o mais rapidamente possível para regularizar a sua situação. Ela entregou-lhe um pequeno cartão com um código de referência do incidente. Não podemos, infelizmente, prestar-lhe mais assistência aqui. Todos os seus acessos baseados no implante permanecerão suspensos por motivos de segurança, até que a situação seja clarificada na origem. Um sentimento de irrealidade apoderou-se de Arthur. Preso num planeta distante, sem dinheiro, sem comunicações, e agora com a notícia de que a única solução estava a anos-luz de distância. Uma distância que só podia ser transposta usando a mesma tecnologia que lhe estava a falhar. Então, como é que eu volto para a Terra? Perguntou ele, a voz embargada pelo pânico que já não conseguia disfarçar. Preciso do Stipa! A funcionária olhou para ele com uma expressão que misturava pena e resignação perante a sua própria impotência. Compreendo a sua situação, senhor, mas receio que as notícias não sejam boas. Ela consultou novamente o seu terminal. Devido ao estado crítico do seu identificador e por protocolos de segurança da rede interplanetária do STIPA, o seu acesso a qualquer câmara de desmaterialização está negado, até que a Administração Civil Central na Terra valide e reative o seu perfil. O chão pareceu fugir-lhe dos pés. Negado. Estava isolado. Invisível para o sistema. Um fantasma digital num mundo estranho. O mantra é por eles, ecoa na sua mente, mas agora tingido de um desespero avassalador. Como poderia ele voltar para Sofia? Para Diogo? Para David? Se o próprio universo parecia tê-lo apagado. Vagueou pelo átrio da astroestação como uma alma penada. Os olhares dos outros viajantes a atravessá-lo, indiferentes. Para eles, ele era apenas mais um rosto na multidão. Para o sistema que regia as suas vidas, ele deixara de existir. Sem um implante funcional, não conseguia fazer literalmente nada. Era muito pior do que um cidadão ilegal num estado totalitário. Não conseguia fazer algo tão simples e gratuito como ir à casa de banho. Usar um comunicador público de emergência para enviar um pedido de socorro à Terra. Tudo exigia um identificador ativo. Tentou dirigir-se aos escritórios locais da Omnicorp em Kepler 186F, localizados num elegante arranha-céus no centro da capital do planeta, Nova Lisboa. Foi barrado na entrada por uma barreira de segurança automatizada que simplesmente não reconheceu o seu implante. Um segurança humano, chamado por insistência de Arthur, apenas encolheu os ombros com indiferença após uma tentativa falhada de verificação manual. Sem identificador válido, não há acesso, senhor. Política da empresa. Tornara-se um pária. As noites eram passadas em recantos esquecidos da astroestação. O frio do metal a entranhar-se-lhe nos ossos. A fome a roer-lhe o estômago. A imagem de Sofia, Diogo e David não saía da sua cabeça. Os seus sorrisos, as suas vozes. Eles deviam estar preocupados e também não devem conseguir falar com ele. A urgência de voltar para eles era uma dor física, mas cada porta se fechava na sua cara. Com o passar dos dias, o desespero inicial deu lugar a uma raiva e, por fim, a uma espécie de resignação. Percebeu que aquela resolução da administração civil poderia nunca chegar. Ninguém o ajudaria. Para o sistema, ele era um erro a ser ignorado até que, de alguma forma, se resolvesse a si mesmo ou desaparecesse. Mas ele não ia desaparecer, não enquanto houvesse um sopro de vida nele, não enquanto a imagem da sua família o impulsionasse. Foi então, sentado num banco gastro na zona de observação das docas da astroestação, um dos poucos lugares onde ninguém o incomodava, que uma nova ideia, tenue
e perigosa começou a germinar. Observava as imensas naves de transporte físico, verdadeiras montanhas de metal, a serem carregadas com contentores por drones e gruas automatizadas. Estas naves, ao contrário dos Stipa, navegavam pelo espaço, em viagens que podiam durar semanas até meses, dependendo do destino. E a carga, como Arthur bem sabia devido ao seu trabalho com os sticks, não dependia de implantes individuais para ser movimentada, apenas de manifestos e selos de contentor. Ouviu fragmentos de conversas entre estibadores e pilotos de carga nos bares mais obscuros do nível inferior da astroestação, onde se aventurava na esperança de conseguir alguns restos de comida. Falavam de rotas, de controles de segurança frouxos em certos pontos de carga menos desenvolvidos, de histórias de antigos clandestinos. A Terra! As naves de carga iam para a Terra. A ideia era louca, perigosíssima. A descoberta a bordo significaria, na melhor das hipóteses, prisão. Na pior, mas o que era pior do que esta morte em vida? Este limbo num planeta estranho, separado de tudo o que amava. Uma noite, enquanto observava uma nave cargueira da Transgalactic Freighters a preparar-se para uma partida anunciada com o destino Sistema Sol-Terra, a decisão solidificou-se no seu peito. Era a sua única hipótese, por mais remota que fosse. Teria de encontrar uma maneira de entrar, de se esconder, de sobreviver à travessia. Olhou mais uma vez para o seu pulso. Para o implante biónico inútil que antes fora a sua ligação ao universo e que agora era o seu grilhão. Depois, ergueu os olhos para a colossal nave de carga. O medo estava lá, palpável, mas por baixo dele, uma nova e desesperada determinação começou a arder. Ele ia voltar para casa, custa o que custasse. A noite em que a Transgalactic Freighters 7 estava programada para partir rumo ao Sistema Sol foi a mais longa da vida de Arthur. Escondido nas sombras do gigantesco cais de carga, o seu corpo dorido e o estômago vazio, observou o balé incessante de drones de carga. Tinha passado os últimos dias a estudar os padrões, as falhas de vigilância, o tipo de contentores que eram menos escrutinados. A sua oportunidade surgiu. Numa corrida desesperada, aproveitando uma breve subcarga num dos postos de vigilância automatizados, Arthur conseguiu forçar a trava secundária do contentor e esgueirar-se para dentro, acomodando-se entre caixas de filtros de ar e reguladores de umidade. O fecho metálico do contentor a selar-se atrás de si soou como a tampa de um caixão, mas também como a única porta de saída daquele inferno. A escuridão quase total no interior do contentor era quebrada apenas pela fraca luz do seu cronocomunicador, cuja bateria ele geria com um cuidado extremo. O ar era viciado e pesado. A pouca comida e água que conseguira roubar antes de embarcar esgotaram-se rapidamente. E a fome e a sede tornaram-se companheiras constantes. O frio do espaço exterior penetrava nas paredes do contentor e Arthur encolhia-se, tremendo, tentando conservar o pouco calor corporal que lhe restava. Cada soavante da nave, cada mudança no zumbido distante dos motores era um sobressalto. O medo constante de ser descoberto a oprimi-lo. Os dias e as noites fundiram-se numa sucessão monótona de desconforto, de medo e uma determinação alimentada apenas pela imagem de Sofia e dos filhos. Pensava neles a toda a hora. Eram a sua única âncora à sanidade. Finalmente, após uma eternidade em que os seus cálculos indicavam serem quase 7 semanas terrestres, sentiu uma alteração subtil na vibração da nave. A desaceleração para a entrada no Sistema Sol. Uma fresta de luz no seu cronocomunicador, que teimosamente tentava captar algum sinal, piscou com a indicação de Rede Terra ONCOM, sem serviços. Estava a chegar perto. A Terra. Um misto de alívio e uma raiva crescente invadiu. Finalmente estava em casa. Podia resolver isto e pedir explicações. Ou tinha saído dali sem ser notado. No entanto,
Nem andar direito conseguia. Desembarcar da Transgaláctico Freitas 7 foi um novo inferno. Cada músculo do corpo de Arthur gritava em protesto. As pernas mal o sustentavam após semanas de imobilidade e subnutrição. Esperou agachado no seu contentor escuro e fétido, até que o ruído estrondoso da descarga principal diminuísse, indicando que o grosso da atividade no caixa de carga terrestre já tinha abrandado. Com o coração a martelar contra as costelas, forçou novamente a trava do contentor. O metal a ranger de forma audível, um silêncio tenso da gigantesca nave de carga, agora quase vazia. Libertar-se do labirinto de contentores e evitar os drones de patrulha residuais do porto espacial foi uma provação que testou os limites da sua resistência. Movia-se pelas sombras, impulsionado por uma mistura de adrenalina, raiva e a imagem cada vez mais nítida de Sofia e os seus filhos. Aquele pensamento. Finalmente estava em casa e podia resolver isto. Pedir explicações. Primeiro, chegar a casa. Horas mais tarde, sujo, cambaleante, mas com uma determinação febril nos olhos, Arthur encontrava-se nos arredores do bairro onde fica a sua casa. A caminhada até à sua morada foi a mais longa da sua existência, mas as memórias davam-lhe energia para continuar. O parque onde ensinaram o Diogo a andar de bicicleta, a pequena pastelaria onde comprava os bolos preferidos do David, o brilho nos olhos de Sofia quando lhe oferecera aquela pulseira de opalas de titã. Finalmente chegou à sua rua, à sombra das árvores, onde passou horas a conquistar a Sofia. E a casa, a sua casa, com as luzes acesas numa noite igual a tantas outras, mas que hoje parecia um sonho. Com o coração a querer saltar-lhe pela boca, aproximou-se da janela da sala de estar, antes de bater à porta, pois o seu implante continuava inoperacional, a respiração suspensa. E então viu. Lá dentro, banhada pela luz quente da sala, estava Sofia, a sorrir enquanto colocava um prato na mesa. Diogo, de costas, parecia absorvido num jogo no seu tablet. David, mais pequeno, corria pela sala perseguindo o gato da família, o Jedi. Pareciam tão normalmente felizes, como que se a sua ausência lhes fosse indiferente. Estava feliz por estarem bem, mas a indiferença deles perturbou-o. E ali, sentado na sua poltrona preferida com um ecrã holográfico na mão, estava ele. Arthur? Que truque era este? Que partida retorcida era esta? Aquele homem lá dentro. Era ele, mas não podia. Ele estava ali? Antes que pudesse esboçar qualquer reação, um grito, um soluço, um murro na janela, antes que a sua mente pudesse processar o impossível e ordenar o seu corpo para agir, sentiu um toque firme no ombro. Figuras silenciosas, vestidas com uniformes escuros e discretos, materializaram-se em seu redor, saídas das sombras da noite como se sempre lá tivessem estado. Um deles segurou-lhe os braços com uma força calma. Não precisava de muito. Ele mal se aguentava em pé. Arthur da Silva Amaral, Disse uma voz neutra, mas autoritária. terá de nos acompanhar. Não houve sequer uma pausa para a resposta. Enquanto o colocavam num veículo descaracterizado, aquele impostor veio à porta ver o que se passava. Talvez para verificar a origem de algum ruído. Seguido da sua Sofia, que com um gesto carinhoso o leva para dentro, fechando a porta da sua casa. O veículo arrancou, enquanto ele gritava com todas as forças que ainda lhe restavam: Sofia! Estou aqui! Esse não sou eu! Inútil, nenhum som chegava ao exterior daquele veículo misterioso. Arthur encontrava-se numa sala pequena austera, pintada num tom neutro que parecia absorver qualquer réstia de esperança. Havia uma mesa simples, duas cadeiras,
nenhum adorno, nenhuma janela. O ar era estéril, a temperatura controlada. Sentia-se exausto, o corpo ainda a protestar, mas a sua mente fervilhava num turbilhão de confusão, medo e uma raiva latente. Os gritos por Sofia, abafados pelo veículo, ainda lhe queimavam a garganta. A porta abriu-se sem ruído e um homem entrou. Alto, semblante sério, vestido num fato funcional, mas de corte impecável. Identificava alguém com autoridade. Não pertencia à unidade tática que o detivera. Este homem impunha respeito. Senhor Artur Amaral. Disse o homem, a voz neutra, mas não hostil. Sentou-se na cadeira oposta. Eu sou o diretor Valérios do Alto Comissariado para a Identidade e Cidadania, a CIC. Compreendo que esteja confuso e certamente perturbado. Gostaria de um copo de água? Artur limitou-se a encará-lo, olhos injetados. Onde está a minha mulher? O que vocês fizeram? Quem era aquele homem na minha casa? Valérios juntou as mãos sobre a mesa. Peço que tente manter a calma, Sr. Amaral. Vou explicar-lhe tudo. O que vou dizer-lhe pode ser difícil de processar, mas é a verdade. Fez uma pausa, como se me disse as palavras seguintes. Há aproximadamente 7 semanas terrestres, o senhor iniciou uma viagem de Stipa da Terra para a estação de Kepler 186F. Confirma? Claro que confirmo. Eu estava lá. Eu fiz uma apresentação em Kepler. Exclamou Artur, a frustração a transbordar. Mas o meu implante deixou de funcionar. Precisamente. Anuiu Valérios. Durante a sua sequência de transporte na Terra ocorreu um incidente. A sua empresa, a Omnicorp, procedeu a uma demonstração que não respeitava a legislação para novas tecnologias, em proximidade perigosa do Stipa. Recorda-se da tecnologia? Artur sentiu um nó no estômago. Os tiques. O seu discurso. Sim, eu fiz a apresentação sobre os sticks antes de embarcar. A ativação dos sticks, Continuou Valérios, o tom sempre metódico. gerou uma flutuação quântica massiva e imprevista. Essa flutuação interferiu diretamente com o campo de contenção, aquele responsável por garantir a integridade quântica do entrelaçamento entre os implantes biónicos na origem e no destino. É esse entrelaçamento que assegura a cópia integral do utilizador no ponto de chegada, antes que ocorra a desmaterialização completa na origem. E foi especificamente este processo de desmaterialização no ponto de partida que foi comprometido. E então, o que isso significa? Perguntou Artur, embora um medo primordial começasse a tomar forma na sua mente. Uma suspeita tão monstruosa que ele mal ousava nomeá-la. Significa Disse Valérios, olhando diretamente nos olhos. que o processo de desmaterialização do sujeito original, o Artur da Silva Amaral que permaneceu na Terra, não se completou como deveria. Ele nunca foi desmaterializado, ficando apenas com a memória de uma falha no teletransporte. Para todos os efeitos, para ele e para o sistema na Terra, a viagem não se realizou. Não pode ser. Aquele homem, aquele que eu vi, Sim, confirmou Valérios, implacável. contudo, a transmissão do seu estado quântico para Kepler 186F foi inadvertidamente bem sucedida. O fluxo de dados que o compõe foi integralmente recebido, e o processo de materialização no destino completou-se. O senhor, o indivíduo que está aqui à minha frente, é essa materialização. O silêncio na sala tornou-se pesado, opressor. Artur sentiu o chão a desaparecer de novo, mas desta vez arrancado de puxão. A sua identidade, as suas memórias, tudo aquilo que o definia. Então, eu sou... Uma duplicata atômica, uma anomalia, concluiu Valérios com uma voz desprovida de emoção. uma cópia perfeita, átomo por átomo, do original, com todas as suas memórias, conhecimentos e traços de personalidade até ao exato momento da duplicação. É por isso que o seu implante não funcionava em Kepler. O sistema, ao detectar 2 identificadores idênticos e ativos, um na Terra,
funcionando normalmente, e o seu, subitamente ativo num local remoto, entrou em conflito crítico, bloqueando o acesso ao mais recente como medida de segurança. Uma cópia. A palavra saiu como um sopro. Aquele truque, aquela partida retorcida que vira na sua sala, era ele. E não era. Lembrou-se da indiferença percebida na sua família, da forma como Sofia levara o outro para dentro. Eles não sentiram a sua falta, porque ele nunca se ausentou. Ele não devia existir. Um erro. A raiva que sentira antes deu lugar a um vazio gelado, uma dor existencial que o esmagava. Isto é um pesadelo, murmurou mais para si do que para Valérios. Compreendo que seja um choque profundo, Disse o diretor após um momento. e é uma situação sem precedentes a esta escala. A ESIC, em conjunto com os mais altos níveis da Administração Civil Central, analisou o seu caso com a máxima urgência e seriedade. A prioridade absoluta foi garantir a estabilidade social, a integridade do indivíduo original e a confiança pública no sistema STIPA, que é vital para a nossa civilização. Arthur ergueu os olhos. Um brilho de desafio misturado com o desespero a surgir no seu olhar. E então? Como vai acontecer? Vão eliminar-me? Valérios abanou a cabeça lentamente. O senhor é uma entidade senciente com consciência e memórias. Não se trata de eliminar. Após extensa deliberação e considerando todos os fatores éticos e pragmáticos, foi tomada uma decisão. O diretor fez uma pausa. E Arthur sentiu que o seu futuro estava selado naquelas palavras por vir. Reconhecemos a sua individualidade. Ser-lhe-á atribuída uma nova identidade, um novo implante biónico, único e intransferível. Terá direito à assistência para se restabelecer, um novo começo, se assim o desejar. Arthur agarrou-se a ele. Uma nova identidade? Sim, Confirmou Valérios. no entanto, E o tom do diretor tornou-se ainda mais grave. essa nova identidade vem com condições irrefutáveis. Para proteger a integridade da vida do cidadão Arthur da Silva Amaral original e para evitar um colapso social e legal de proporções inimagináveis, o seu acesso a qualquer aspecto da sua vida anterior, a sua família, o seu nome, a sua residência, o seu historial profissional, os seus bens, está permanentemente e irrevogavelmente negado. A sua esposa, os seus filhos, eles continuarão a vida deles com o Arthur da Silva Amaral, que sempre conheceram. Qualquer tentativa da sua parte de os contactar ou de interferir com essa realidade será considerada uma violação grave com consequências extremas. Para todos os efeitos, o Arthur da Silva Amaral que eles conhecem nunca partiu. O tenue raio de esperança extinguiu-se, esmagado pela brutalidade da solução. Uma nova vida, um novo nome. Não era uma anulação, dissera Valérios. Mas era. Era a anulação de Arthur da Silva Amaral, o marido de Sofia, o pai de Diogo e David, o homem com sonhos, memórias e um lugar no universo que agora lhe era negado. Ele, a cópia, o erro, varrido para debaixo do tapete da conveniência sistémica, batizado e exilado da sua própria existência. Os dias que se seguiram foram vividos num nevoeiro de procedimentos intelectuais. Recebeu o seu novo implante biónico, um modelo standard, funcional, mas que parecia queimar-lhe a pele onde o antigo, o seu, repousara. Um novo nome. Um conjunto de sílabas aleatórias que não lhe diziam nada. Foi gravado no seu novo perfil digital. Forneceram-lhe um pequeno apartamento numa cidade anónima. Créditos básicos para subsistência.
uma vida pré-fabricada para uma alma em ruínas. Ninguém lhe perguntou o que ele sentia. Ninguém parecia importar-se com o homem que fora destruído para que a ilusão da normalidade pudesse ser preservada. Era uma anomalia resolvida, um problema contido. A ACIC cumprir a sua função. O sistema STIPA podia continuar a transportar milhões, seguro na sua promessa de singularidade, uma promessa mantida à custa dele. Uma noite, no seu novo e estéril apartamento, Arthur, seja lá quem ele fosse agora, ficou a olhar pela janela para uma cidade que não conhecia, para uma vida que não pedira. No ecrã do seu novo cronocomunicador não havia fotos de família. Não havia as neiras frescas de um David Traquina, nem o olhar sério de um Diogo a crescer. Só o vazio. Lembrou-se do seu mantra. É por eles. E agora? Por quem seria? Como poderia existir um futuro sem um passado? O universo continuaria a girar, indiferente. E algures, numa casa cheia de luz e risos, uma família viveria feliz, sem nunca saber que um fantasma, uma sombra do homem que amavam, vagueava por aí. Onde começa o eu e acaba o outro, quando ambos partilham o mesmo rosto e a mesma alma.